vocês, eu tô nervoso. É a primeira vez que eu venho à frente, na verdade. Muito bonito esse respeito. Eu estou um pouco nervoso porque eu estou vendo muitas faces aqui de pessoas que eu admiro bastante e isso dá uma sensação de responsabilidade também. Quando o Samuel me convidou para passar a mensagem hoje, eu senti um senso de responsabilidade e me senti um pouco perplexo também. E eu estou falando isso que eu estou falando aqui agora para ver se passa um pouco, porque conforme eu vou falando, o nervosismo vai passando, tá? Hoje a gente vai fazer então, uma reflexão, meio que um estudo também, lá no texto de 2 Coríntios 4, eu vou pedir para vocês já lerem de vocês, 2 Coríntios 4, do versículo 7 ao versículo 15. Eu vou ler aqui, não sei se o pessoal vai colocar lá em cima. Eu vou fazer a leitura na versão da NVI, tá? Na versão internacional. Então vamos lá. Diz assim o texto, versículo 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus, não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé nós também cremos, e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Queridos, vamos orar. Senhor, damos glórias ao teu nome, para que hoje a gente possa se reunir aqui nessa noite como irmãos, para poder prestar culto a Ti, para poder glorificar o Seu nome. A gente também te louva, meu Deus, porque a gente tem a oportunidade de estudar a Sua palavra, a gente tem acesso a ela completa. A gente está aqui reunido hoje para estudar a Tua palavra. A gente pede que o Senhor fale aos nossos corações, nos abençoe nessa noite, com Jesus que eu peço. Amém. Queridos, hoje a gente pode agradecer, graças a Deus, porque a gente vive num país em que a gente tem uma certa liberdade religiosa, né? A gente pode se juntar aqui, por exemplo, hoje, para prestar culto a Deus, sem ser perseguido em violência, sem ser impedido de fazer isso. Mas eu queria que vocês não se enganassem, tá? Porque apesar dessa liberdade religiosa que a gente tem, o mundo, ele não gosta de Jesus. Ele não gosta de Jesus. Ele até vai dizer que gosta, tá? Eles vão dizer que Jesus é um cara legal. Vocês já devem ter ouvido essa frase: Jesus é um cara legal, são seguidores dele que são o problema. Mas eles dizem que gostam desse Jesus, porque esse Jesus não é o Jesus da Bíblia. Uma versão que eles criaram, que o mundo criou. Essa versão desse Jesus é um Jesus que fala para a prostituta: onde estão os teus acusadores? Eu também não te acuso. Mas esse Jesus não fala para a prostituta: vai para as coisas. Quando a gente acusa o mundo de pecado, eles querem silenciar a nossa palavra. Tá? O mundo não gosta de Jesus, o mundo não gosta dos crentes. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, como eu tenho às vezes, de quando eu estou em contato com um grupo de pessoas que é não crente, né? Que não é cristão.
e eles estão conversando sobre várias coisas, e em algum momento alguém menciona assim, mas aquele cara é crente, aquele cara é evangélico. Esses termos eles nunca são usados de uma forma boa, eles são usados de uma forma pejorativa, né? Toda vez que alguém é taxado como crente evangélico, esse termo não é uma coisa boa na visão do mundo. Para a gente é o contrário, né? Quando a gente pensa no crente, a gente fala, nossa, a pessoa é crente. A gente pensa que essa pessoa é uma pessoa fiel a Deus, né? Para a gente é um elogio, mais do que um elogio. Mas para o mundo não. Para o mundo, crente é uma coisa ruim. Por quê? Como que o mundo vê um crente? Para o mundo, toda vez que o mundo usa esse termo crente, o evangelho, ele está pensando de duas formas, das duas uma. Ou o crente ele é trouxa, desculpa a palavreado aqui, ou o crente ele é trouxa, porque ele é trouxa, porque ele é fiel, porque ele vai na igreja, porque ele dá dízimo, porque ele dá oferta, porque ele perde o tempo dele na igreja, porque ele, enfim, contribui para que um pastor ganhe dinheiro. Toda vez que o mundo pensa dessa forma, o crente como sendo trouxa, ele está pensando dessa forma. Ou então, nós somos trouxas, por quê? Porque a gente se dedica à palavra de Deus, porque a gente se abstém de fazer certas coisas, porque a gente entende que aquilo não é da vontade de Deus. A gente é trouxa porque a gente deixa de ter algumas satisfações pessoais que são momentâneas, instantâneas, porque a gente serve a Deus, porque a gente acha que a gente entende pela palavra de Deus que aquilo não é o correto a ser feito. Essa é uma das coisas que eu penso a respeito de crente. Uma outra conotação para o crente do mundo é uma conotação pior, uma conotação que envolve intolerância. Toda vez que alguém fala que uma pessoa é crente, no meio secular, ela está pensando em uma pessoa que é intolerante, uma pessoa que não aceita diferença. Então, isso que eu falei no começo, toda vez que a gente aponta assim, fala, essa coisa disso aqui está errado. O mundo quer silenciar a gente, eles acham a gente de intolerante, de arrogante, uma pessoa altiva, tudo mais. Eles sempre dizem que a gente, por conta disso, por nos chamar de intolerantes, eles simplesmente querem silenciar a nossa opinião. Eles querem difamar a gente, basicamente, com isso, eles querem tirar a nossa credibilidade. Essa difamação é uma das formas que o mundo tem para fazer com que o nosso discurso seja silenciado, que o nosso discurso seja invalidado, que a pregação do Evangelho seja invalidada. Você já deve ter ouvido falar dessa falácia argumentativa, né? Você anula o argumento de uma pessoa com base na pessoa, na autoridade da pessoa. Esse cara aqui é crente, né? Então o argumento dele não vale, a gente pode desprezar. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que a gente é parecido com Paulo. Tá? Nesse texto que a gente viu, aí na segunda carta aos Coríntios, especificamente, boa parte do que o Paulo faz é defender a si mesmo e o seu ministério. Ele estava sendo difamado lá no Corinto. Tinha algumas pessoas que eram infiltradas na igreja de Corinto, que é o que o pessoal costuma chamar de uns cristãos judaizantes, que são cristãos que pregavam a volta aos costumes dos judeus. Essas pessoas estavam difamando Paulo, estavam falando basicamente que o ministério de Paulo ele era fracassado. Elas olhavam para as igrejas que Paulo tinha implantado e falavam, essas igrejas são muito pequenas. Esse cara é um fracasso, esse ministério de Paulo. Elas diziam que o Paulo ele não podia ser uma pessoa de Deus. Veja, Paulo, onde ele ia, ele era perseguido. Sofria violência, ele foi preso. Onde ele ia, ele era tocado era mandado embora. Sofreu naufrágio. Não tinha como Paulo ser uma pessoa de Deus. Olha o que acontece na vida dele. E, veja, eles diziam, os coríntios especificamente, essas pessoas que falam com Paulo. Paulo prometeu vir aqui, não veio. Está lá em 2 Coríntios 15 a 16. Paulo prometeu que vinha, não veio. O que Paulo fez na carta? Ele estava se defendendo. Ele foi falar, nos primeiros capítulos aí, que a pregação dele não era uma pregação floreada, ele não torceu o Evangelho, ele não usou o Evangelho para
para benefício próprio, né? Para ganhar dinheiro para si. Ele sempre pregou o evangelho puro, né? Ele nunca usou de termos rebuscados, para o pessoal olhar para ele e falar: nossa, olha que homem culto, né? Ele viu muitas pessoas para a igreja se inflava de uma forma artificial, vamos dizer assim. Ele sempre pregou o evangelho da forma mais pura que ele podia pregar. E ele também falou, nesses primeiros capítulos, a gente pode acompanhar, eu peço que vocês leiam na casa de vocês, e usou os próprios coríntios como argumento em defesa do seu ministério, né? Falava: olhem para vocês mesmos, coríntios, olhem para a vida de vocês. A vida de vocês foi mudada, Jesus mudou a vida de vocês. Vocês são testemunhas, vocês são um testemunho vivo do meu ministério. O ministério é um ministério que provém de Deus. E então Paulo vem dizendo nos primeiros capítulos, né, que ele vai se defendendo, e ele vai dizer então que o ministério dele é um ministério que provém de Deus, que foi Deus que o capacitou, né? E aí então a gente chega no começo do capítulo 4, um pouco antes do texto que a gente leu, em que ele fala que é pela misericórdia de Deus que o ministério da pregação do Evangelho foi dado a ele, né? E isso é um motivo para ele não desanimar. E ele fala de novo que ele não torceu o Evangelho, que ele pregou da forma mais clara que ele podia pregar, da forma mais simples, sem floreio, que ele pregou Jesus Cristo aos coríntios, e que a pregação é ele que faz, mas é Deus o responsável por iluminar os corações dos coríntios, né? O responsável por abrir os olhos das pessoas para que elas conheçam a glória de Deus. Então a gente chega no texto que a gente leu, no 2 Coríntios 4, versículo 7. Eu vou pedir para vocês acompanharem comigo a leitura conforme a gente vai fazer. 4, 7 diz assim: ó: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. O versículo já começa aí, então, com a palavra mas. Esse mas, então, ele é o quê? Ele é uma expressão que contrapõe duas coisas, né? O mas, então, ele contrapõe o que foi dito anteriormente ao que vai ser dito mais adiante. O que foi dito anteriormente? Está lá no versículo 6, no versículo anterior, diz assim, vou ler rapidinho: pois Deus, que disse, das trevas resplandece a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então esse mas é uma contraposição do que foi dito antes, que é a parte da iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, em contraposição que vem depois, que é o vaso de barro. Então quando Paulo fala, mas temos esse tesouro, o esse é o que se refere ao versículo anterior, esse tesouro. O que é esse tesouro então? Está no versículo anterior, que é a expressão, a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, o tesouro que Paulo está falando nesse versículo é o Evangelho. É o Evangelho da salvação. E é contraposto esse tesouro que é o Evangelho ao vaso de barro. E o que é o vaso de barro? O vaso de barro é o Paulo. Ele fala, o vaso de Paulo é o barro. O vaso de barro é o Paulo. Por que eles comparam o vaso de barro? Porque o vaso de barro é uma coisa frágil. A natureza humana é frágil. A natureza humana, ela é frágil, ela é incapaz, ela é limitada. Paulo, então, está fazendo um contraste entre o tesouro, que é o Evangelho, o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, e a fragilidade humana. A fragilidade humana que é voltada para si, incapaz de servir a Deus de forma perfeita, de forma completa. E aí a gente continua no versículo aí. Para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Então ele repete esse termo. O que ele faz aqui quando ele diz este poder que a tudo excede, ele está repetindo o começo do versículo. Ele está relacionando o tesouro a um poder que tudo excede. Portanto, o poder que tudo excede é o Evangelho também. Tá? Esse é o tesouro, o Evangelho, que é o poder de Deus. Paulo sabia que o Evangelho era o poder de Deus. Ele já tinha dito isso, a gente já leu algo parecido lá em Romanos 1, versículo 16. Se vocês quiserem acompanhar comigo, Romanos 1, 16 diz o quê? Eu acho que esse é um versículo bem conhecido. Lembra de qual aí? Romanos 1, 16 diz: não me envergonho do Evangelho,
o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego. Então, Paulo sabe que o Evangelho é o poder de Deus. Certo? Então, Paulo está reconhecendo o contraste entre o tesouro e o barro, e o vaso de barro que é ele. Né? Por que ele faz isso? Porque ele está reconhecendo o seguinte: ele está reconhecendo que ele não é a fonte da salvação das pessoas. Ele é frágil, ele é limitado. Ele está fazendo isso para mostrar para as pessoas que não é ele. Que ele não é o responsável. Ele está fazendo isso para reconhecer a sua fragilidade, para que não suba a cabeça que o fato de ele pregar o Evangelho e pessoas serem salvas é por conta dele, por conta de Deus. Deus é o responsável. Ele sabe que foi pela misericórdia de Deus que ele se tornou ministro do Evangelho. Eu vou te falar isso um pouco antes, no versículo 1 do capítulo 4, do capítulo 4, para a gente não leu, né? Está um pouco antes do texto que a gente leu. Paulo deixa isso claro em diversas passagens, que é a responsabilidade de Deus, que é por Deus que as pessoas são salvas, e o ministério dele foi dado a ele, né? A gente pode ver isso no capítulo anterior, no capítulo 3, de 5 a 6. Diz assim: diz lá, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos. O problema é NVI, tá? Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, o Espírito vivifica. Então, a partir daqui, desse versículo, a partir dos seguintes, a gente vai ver que Paulo começa a mostrar para a gente que no ministério dele, ele estava de pé. Eu quero que vocês acompanhem isso comigo. Em primeiro lugar, Paulo estava de pé porque ele era sustentado por Deus. Acompanhe comigo o texto dos versículos seguintes. A gente leu o versículo 7, agora a gente vai ler os versículos 8 e 9. Versículos 8 e 9 dizem assim, bem conhecido, tem na música que tem no acampamento, né? Diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Veja, esses dois versículos ali, eles têm 4 conjuntos de palavras que estão relacionadas a ele. Né? Pressionados, que é relacionado com desanimados. Perplexos, desesperados. Perseguidos e abandonados. Abatidos, destruídos. Veja, o que a gente precisa reparar é o seguinte, que todas essas palavras, quando elas são vistas em conjunto, a segunda palavra, ela é sempre um agravamento da primeira. Ela é sempre a primeira piorada. Ela é sempre a primeira levada ao extremo. Veja, a palavra pressionados, aí, que é a primeira delas, ela é literalmente no grego pressionados. E ela pode ser usada tanto de forma literal, no sentido de apertado, quanto no sentido figurado, quanto a pressão psicológica mesmo. A palavra seguinte, que é traduzida como desanimados, ela também tem um sentido no grego de esmagados. Então veja, ela é um excesso, né? uma continuação, uma piora, vamos dizer assim, da primeira palavra. A primeira palavra era pressionados, a segunda ela tem um sentido de esmagados também, pode ser traduzido dessa forma, comprimido de forma extrema. Em seguida, temos lá a palavra que é a próxima palavra que aparece é perplexos, e a outra, a que é relacionada a ela, é desesperados. Essas duas palavras, no grego, perplexos e desesperados, elas têm a mesma raiz, elas são exatamente a mesma palavra, só que desesperados ela tem um prefixo, então vem antes da palavra, que dá a ideia de uma coisa extra. É como se a gente pensasse na palavra ordinário e extraordinário. Ordinário é uma coisa normal, extraordinário é uma coisa a mais. Então, no grego, as palavras perplexo e desesperado são assim, é a mesma palavra com esse prefixo, que dá uma ideia de algo a mais, né? Então, no grego, perplexo significa algo como assustado. Opa, perplexo. Você fica assustado com uma situação que aparece na sua frente, você fica meio em dúvida, você fica meio perdido. Mas não é uma situação extrema, ao contrário do desesperado. O desesperado é uma situação na qual você não vai sair. Acabou.
Estou desesperado, cara, não tem mais o que fazer, acabou, não tem saída, acabou. Em seguida a gente tem as palavras perseguido e abandonado. A palavra perseguido, ela é literalmente perseguido, mas também pode ser entendido como alguém que é posto em fuga, certo? Eu começo a correr e alguém me persegue, estou fugindo de alguma coisa. Esse é o significado que tem no grego, essa palavra perseguido. Então veja, a palavra seguinte é abandonado. Então, a gente pode imaginar a seguinte situação: eu estou aqui para com vocês, falando com vocês, e alguém entra ali e começa a me perseguir. O que eu vou fazer? Eu vou sair correndo, vou ser posto em fuga, e vou correr dali. Vocês não vão vir atrás de mim. Então, por vocês, eu serei abandonado, eu estarei sozinho. O que Paulo está falando é que isso não acontece comigo. Pode até ser que ele precise fugir, mas ele não vai ser abandonado. Tá? Em seguida, desculpa, eu quero falar um pouco mais sobre essa palavra abandonado. No grego, essa palavra, traduzida abandonado, ela tem a mesma raiz da palavra que Jesus usou lá em Marcos 15:34. Eu gostaria que esse texto fosse colocado na tela, que é um texto muito conhecido também, que diz assim, Marcos 15:34. Eu vou ler aqui, tá? Deus meu, por que me abandonaste? O abandonaste que aparece nesse texto aí, nesse versículo, é a mesma raiz da palavra abandonado que está aqui no versículo 9, no texto que a gente leu. E aqui eu queria fazer um parênteses sobre o texto de Marcos. Esse versículo é um dos versículos que mais me assustam. Eu vou falar uma coisa para vocês, talvez assuste vocês também. Jesus fala isso quando ele estava na cruz. Deus meu, por que me abandonaste? E esse versículo me assusta muito, porque Jesus tinha sido abandonado naquele momento. E ele tinha sido abandonado porque aquele foi o momento em que ele recebeu todos os nossos pecados, em que ele tomou sobre si todas as nossas dores, ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Ele foi alvo da ira de Deus naquele momento, para que nós, que hoje nos reunimos aqui, não fôssemos atingidos por isso, que a gente pudesse ser salvo. Então, esse é um texto que me assusta muito, para ser bem sincero com vocês. É um texto que me coloca muito em reverência a Deus, porque era para a gente estar lá. Continuando então, as próximas duas palavras que aparecem nesse versículo são abatido e destruído. Abatido no grego tem a ideia de algo que é empurrado para baixo. Então, quando você está abatido, você até dá uma curvada, né? Poxa. No grego, ele pode ser entendido como alguém como uma ação que faz com que alguém seja lançado ao solo mesmo. Enquanto o destruído, no grego, ele tem a mesma raiz da palavra que é usada um pouco antes no versículo 3, desse mesmo capítulo 4, diz assim no versículo 3, rapidinho: mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O perecendo que aparece nesse versículo tem a mesma raiz do abatido, desse versículo 9 aqui. Ou seja, perecendo lá no versículo 3 é uma destruição espiritual mesmo. Então, o que Paulo está falando aqui, ele está falando sobre ser destruído literalmente. Tá? Então, ele pode estar meio para baixo, ter sido lançado, ter sido impelido para baixo, mas ele não está sendo destruído. Então, o que a gente aprende aqui? O que Paulo está dizendo para a gente, nesses dois versículos, é que durante o ministério dele, ele estava passando por muita provação, muita dificuldade. Né? Ele foi perseguido, ele foi injuriado, estava sendo difamado por alguns infiltrados na igreja de Corinto. Ele foi preso, ele sofreu violência, ele teve naufragou. Só que tudo isso foi com a permissão de Deus. Tudo isso foi com a permissão de Deus. Mas veja, todas essas dificuldades que ele está mostrando para a gente são dificuldades que nunca chegaram a esse extremo. Veja, ele fala, né? A gente é pressionado, mas a gente não é desanimado. A gente é perplexo, mas não fica desesperado. A gente é perseguido, mas a gente não é abandonado. Deus nunca deixou essa
essas perseguições, essas dificuldades, passarem de um certo limite. Deus é quem sustentava Paulo durante as perseguições dele. E Paulo sabia disso, né? Paulo tinha confiança em Deus, e ele fala isso em diversos lugares, inclusive nessa mesma carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 2, no capítulo 1, os versículos 9 a 10, ele mostra essa confiança de ele. Ele fala assim, de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando do perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Ele está falando de alguma das perseguições dele, mostrando a confiança que ele tem em Deus. Né? Continuando então, vamos para os versículos 10 e 11. Os versículos 10 e 11 dizem assim: trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. O versículo 10 ele começa com esse termo aí, trazemos sempre. Lá no grego, trazemos, esse verbo que é traduzido trazemos aí, traduzido dessa forma, ele tem a ideia de uma coisa que é carregada consigo para todos os lugares. Então, o que Paulo está falando ainda, no versículo, ele dá uma ênfase nisso, né? Ele usa aquele termo sempre, logo depois, trazemos sempre. Trazemos, então, é algo que Paulo carrega consigo para todos os lugares e é sempre. Todo tempo isso acontece com ele. Paulo está dizendo para a gente, então, que onde que ele, todos os lugares que ele vai, as dificuldades do ministério dele estão junto, acompanham ele. E essas dificuldades, elas são em razão do ministério dele, da pregação, da proclamação do Evangelho, do seu amor a Jesus. Está escrito no versículo. Paulo, então, ele está comparando aí no versículo 10 os sofrimentos dele aos sofrimentos de Cristo. E ele diz que isso ocorre, né, ele sofrer, para que as pessoas entendam que a única forma que alguém pode suportar os sofrimentos, as perseguições, é se essa pessoa for sustentada pela ação vivificadora de Jesus. É para que a vida de Jesus seja revelada no corpo de Paulo. Somente se a vida de Jesus se revelar no vaso de barro, que é o Paulo, é que existe a possibilidade de homem ser sustentado no meio das perseguições. Então aqui há um contraste entre o morrer de Jesus e a vida de Jesus. O primeiro, ele é literal mesmo. Paulo estava sendo perseguido, enfim, ele estava sofrendo ameaças. O segundo é espiritual. É a vida de Jesus que nos renova espiritualmente. A gente tem que notar aqui também que o versículo 10, ele traz a palavra também ali no meio. Para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. O também diz que é a vida de Jesus que é revelada no nosso corpo, mas ele junta isso à morte de Jesus. Então veja, as duas coisas andam juntas na vida de Paulo. É o morrer de Jesus e a vida de Jesus. O morrer físico, as perseguições, a ameaça, inclusive, para que a vida de Jesus seja manifestada no corpo de Paulo. Em seguida a gente tem aí o versículo 12, né? O versículo 12 diz assim: de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Paulo está falando com os coríntios, então, que as perseguições que ele sofre não são em vão. Ele está sendo perseguido, mas ele está pregando o Evangelho para quê? Para o benefício dos coríntios. Ele está sendo usado por Deus na fragilidade humana dele para anunciar Cristo, porque ele sabe que Cristo é a ressurreição e a vida. A gente sabe, a gente tem isso em nossos corações, lá de João 11, 25, 26, quando Jesus está na casa de Lázaro, está conversando com Marta, e ele fala para Marta que eu, Jesus, sou a ressurreição e a vida. Paulo sabe que é Jesus que pode dar a vida para as pessoas. Ou seja, Paulo é usado por Deus para pregar o Evangelho, pois ele sabe que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ele crê, como a gente lê também lá em Romanos 16. A segunda coisa que a gente aprende aqui de Paulo, a gente pode perceber desses textos que a gente está lendo, é que Paulo estava de pé
por causa da fé em Deus e no reino vindouro. Acompanhe comigo a leitura aí do versículo 14. Vou pular o 13 e vou voltar nele, mas acompanhe comigo a leitura do versículo 14. O 14 diz assim, porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Então veja, Paulo, ele tem a fé verdadeira em Deus e no poder de Deus. A gente vê aqui no começo do versículo, diz assim, porque sabemos. O termo sabemos é o que demonstra a fé de Paulo. O termo sabemos é que mostra a certeza que ele tinha no poder de Deus. O Deus que ressuscitou Jesus é poderoso para fazer o mesmo com a gente, para que então a gente viva em glória junto a Jesus. A gente pode conferir um texto parecido com esse. Paulo já falou algo nesse sentido, algo semelhante lá para os Romanos, lá no capítulo 8, versículo 11, que eu vou ler aqui para vocês rapidinho. Lá no Romanos capítulo 8, 11, diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então veja, Paulo, ele tem tal fé, que ele sabe que mesmo ele sendo perseguido, mesmo as perseguições, mesmo sendo perseguido, e essa perseguição levar ele à morte, mesmo que ele morrer, Deus vai ressuscitar ele no dia do Senhor, para viver em glória, junto com aqueles que são remidos pelo Senhor Jesus, junto com aqueles que aceitaram a Cristo. Então ele demonstra essa confiança, e ele demonstra essa confiança em vários lugares nas cartas dele. Por exemplo, lá em Filipenses, a gente lê em Filipenses 1, 21, diz assim, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Ele tinha uma confiança plena no reino vindouro. Ele demonstra essa confiança. Outra coisa que a gente pode aprender desse texto é que Paulo estava de pé para pregar o Evangelho, como consequência da fé que ele tinha. Então Paulo estava de pé para pregar o Evangelho por ser uma consequência da fé que ele tinha. Olha o versículo 13, leia comigo. Está escrito: criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos. Veja, Paulo aqui está citando o Salmo 116, versículo 10, na versão que é a versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta. A gente em português tem uma versão que traduz da mesma forma, que é a Almeida Corrigida Fiel, que ela diz: criei, por isso falei. Criei, por isso falei. E Paulo cita então esse salmo, porque lá nesse salmo, o salmista está numa situação semelhante de perseguição, e nesse salmo, ele demonstra então a sua gratidão a Deus pelo cuidado e a sua confiança em Deus. Paulo, da mesma forma, ele está falando aqui nesse versículo, que a fé dele, com esse mesmo espírito de fé, Paulo está falando que a fé dele é semelhante à do salmista. E ele mostra que essa fé dele é uma fé verdadeira em Deus. E mesmo em meio a perseguições, mesmo em meio às perseguições, Paulo prega o Evangelho, Paulo anuncia o Evangelho. Ter a fé em Deus, então, leva Paulo a pregar o Evangelho. A consequência da fé é a pregação do Evangelho. É isso que a gente aprende nesse versículo. Em outras palavras, então, é consequência natural da fé anunciar a Cristo, inclusive sendo perseguido. Tá? E por que então Paulo prega o Evangelho? Para que, aliás? O próximo ensino que a gente aprende dos escritos de Paulo está ali no versículo 15. Paulo estava de pé, gente, para a expansão do reino. Ele prega o Evangelho para que o reino aumente, para que o número de pessoas salvas seja aumentado. Vamos ler junto ali no versículo 15, 4 e 15, diz assim, tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Então veja, o começo do versículo começa com tudo isso. E o que é esse tudo isso? Tudo isso se refere a tudo que o Paulo falou para trás.
se refere ao fato de que Paulo é o ministro do Evangelho para de Deus. E esse Deus usa Paulo é um vaso de barro, frágil. Paulo, então, ele passa por sofrimentos, mas sob a proteção de Deus, debaixo das asas de Deus. Pela fé, Paulo anuncia o Evangelho, que é o tesouro, que a gente falou, que é o tesouro em vaso de barro. E tudo isso, então, esse conjunto todo, é para o benefício daqueles a quem Paulo prega o Evangelho, ou seja, para a salvação das pessoas. Paulo diz algo parecido nisso, lá em 1. Jesus, não tem mais lista de Colossenses 1,4, ele fala algo parecido. Ele fala assim lá: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês. A questão mesmo, né, gente? Perseguição. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Então veja, Paulo estava de pé para a expansão do reino, porque a graça, como a gente lê no versículo, a graça, ela está alcançando um número cada vez maior de pessoas de acordo com esse versículo, ou seja, Paulo prega para a expansão do reino. E por fim, meus amigos, esse texto nos mostra, ainda no versículo 15, que Paulo estava de pé para a glória de Deus. Vamos reler o versículo 15. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando cada vez mais de pessoas faça transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Tudo isso que a gente falou, os sofrimentos de Paulo, a pregação do Evangelho, o aumento do reino, a expansão do reino, as ações de graça, tudo isso é para, em última instância, para a glória de Deus, para a glória de Deus que a gente viu, gente. Eu queria terminar fazendo uma aplicação, e a aplicação é um pouco óbvia. Nós que somos crentes, nós não somos apóstolos no sentido clássico da palavra, ou seja, eu quero dizer isso, que nós não somos pessoas que nasceram na época de Cristo, nós não vimos a Cristo em carne, a gente não viu Cristo depois de sua ressurreição. A gente não é apóstolo nesse sentido, mas a gente é sim apóstolo no sentido da tradução da palavra, que é uma pessoa que é enviada, mensageiro. Nós somos enviados por Deus para pregar o Evangelho. O que Paulo nos mostra, então, é que a gente pode ter confiança de que a gente vai ficar de pé, que a gente vai estar de pé, porque Deus é que nos sustenta. A gente vai ficar de pé porque Deus nos sustenta. A gente pode mostrar que a gente está de pé pela fé, porque é Deus que nos sustenta. Nós podemos mostrar, nós podemos confiar que nós estaremos de fé para anunciar o Evangelho, para a expansão do reino, mesmo que durante a nossa pregação, a nossa evangelização, apareçam dificuldades, apareçam perseguições. Mesmo nessas situações, a gente pode confiar que a gente vai estar em pé. Mesmo que no caminho a gente seja impressionado, mesmo que a gente fique perplexo, assustado, mesmo que a gente seja perseguido, mesmo que a gente fique abatido, Deus nos protege. Jesus já tinha dito isso para a gente, que a gente teria tribulação no mundo. A gente vê isso lá em João 16:33, Jesus falando que nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. A esperança é essa, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus já venceu o mundo. A gente pode ter confiança em Deus. Por fim, gente, e acima de todas as coisas, a gente pode ficar tranquilo e ter esperança de que a gente vai ficar em pé, que a gente está em pé para a glória de Deus. Tá? Gostaria de orar nesse momento. Senhor, nós estamos em pé para a glória do Teu nome. Senhor, nós agradecemos o Senhor que nos sustenta. Nós agradecemos, meu Deus, o Senhor é o autor do nosso nome da nossa vida. Nós damos glórias ao Teu nome. Em todos os momentos da nossa vida, pedimos, meu Deus, que continue nos sustentando e que a Sua palavra, que é viva e eficaz, cause mesmo, meu Deus, uma alteração nos nossos comportamentos que não são da vontade. Nós pedimos, meu Deus, que nos abençoe, que nos faça cada vez mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Em Jesus que eu peço a Deus.
Meus queridos, muito obrigado, irmãos, por terem assistido essa mensagem. Eu espero que Deus abençoe a vida de vocês, que a palavra de Deus possa tocar a vida de vocês. Se você não é inscrito ainda no canal da PIB, não deixa de se inscrever, clica lá no sininho para ativar as notificações. Dê o like no vídeo para que ele chegue em mais pessoas e Deus abençoe e até a próxima, hein?